Olá, seja bem-vindo ao canal Livro Aberto. Hoje nós iniciaremos uma nova série de vídeos com a finalidade de apresentar algumas orientações sobre o preparo e exposição de mensagens bíblicas. Nós sabemos que a preparação da mensagem, a exposição da mensagem, do ensino da palavra de Deus na igreja é o maior compromisso que todo obreiro tem. E, portanto, essa tarefa deve ser desenvolvida observando alguns passos que são muito relevantes. E eu gostaria apenas de citar aqui alguns deles. Primeiro, antes de preparar uma mensagem, tenha certeza de que você está em comunhão com Deus. Não há como pregarmos ou ensinarmos na igreja se não estivermos em comunhão com Deus. Qualquer que seja o pecado, por menor que seja, ele nos prejudica na hora de apresentar a mensagem para o povo de Deus. Na melhor das hipóteses, quando você prega sem estar em plena comunhão com Deus, a sua mensagem não terá eco diante da igreja e poucas pessoas estarão observando de fato aquilo que você prega. Em segundo lugar, antes de preparar uma mensagem, reserve tempo para oração e estudo da palavra. Eu gosto sempre de citar o exemplo de John Stott. Ele dizia que nós nunca podemos pregar sobre nenhum texto bíblico sem que tenhamos lido esse texto por pelo menos 50 vezes. Além disso, ele diz que nunca poderíamos investir menos do que 30 horas para preparar uma mensagem. Então veja que você precisa de muito tempo. Você precisa de investir tempo no preparo daquilo que você vai falar na casa de Deus para o povo de Deus. E, em terceiro lugar, talvez nem tão relevante quanto as duas primeiras sugestões, mas é também importante, é que você tenha um lugar reservado para você preparar os seus estudos e as suas mensagens. Não dá para a gente preparar mensagens, estudos bíblicos, em meio a barulho, conversas, com aparelhos de televisão ligados, telefone chamando e tudo mais. Você precisa ter um local reservado para você fazer isso. Caso em sua casa você não tenha esse espaço, você deve preparar as suas mensagens em um horário em que você possa ter concentração e silêncio ao fazer isso. E, sempre que possível, tenha à sua disposição bons comentários bíblicos para te ajudar na hora de compreender o texto sobre o qual você vai pregar. E também, não tão importante, mas se for possível, tenha um acesso fácil à internet, ou pelo seu smartphone, ou por um computador, mas tenha um acesso para que você possa tirar algumas dúvidas na hora da preparação da mensagem. E faça a interpretação correta do texto bíblico, observando um detalhe. Às vezes, as nossas igrejas seguem uma linha de interpretação diferente de outras. Por exemplo, os pentecostais, eles seguem uma linha diferente de interpretação, principalmente no que diz respeito à doutrina da salvação e as doutrinas escatológicas em relação aos reformados. Então, na hora que você for olhar a interpretação correta da Bíblia, tenha cuidado de observar se aquela linha que você está olhando ali, aquele texto que você está lendo, tem algo em comum com o que a sua igreja ensina a respeito daquele assunto. Isso é muito importante. Tenha sempre à sua disposição várias traduções da Bíblia para que você possa ler. Caso, claro, você não tenha acesso aos textos originais e condições de estudá-los. Caso você tenha condições de ler o texto bíblico em grego, hebraico e aramaico, pode dispensar.
as traduções da Bíblia em português. Mas caso você não tenha, é importante que você tenha Bíblias, principalmente feitas as traduções pelas equivalências formal e dinâmica e uma paráfrase, claro. Porque essas três formas de tradução da Bíblia vai te dar uma visão completa e vai facilitar para você compreender aquilo que o texto bíblico está te dizendo. Tá? Eu gostaria de sugerir, apenas sugerir, porque existem dezenas de Bíblias hoje muito boas que nós podemos ter à nossa disposição, mas eu gostaria de sugerir que você tivesse pelo menos essas aqui. Almeida Revista e Corrigida, Almeida Revista e Atualizada, a Nova Almeida Atualizada, a NVI, a NVT. A NVT é a nova tradução transformadora, nova versão, transformadora. É interessante que você tenha à sua disposição uma paráfrase, e eu sugeriria a Bíblia Viva, ou até mesmo a nova tradução na linguagem de hoje, que ela foi feita pela equivalência dinâmica, mas pode também ser considerada uma paráfrase. E eu quero sugerir uma Bíblia que ela é Almeida Revista e Corrigida, o texto dela, mas ela tem algumas notas que nos ajudam muito. Ela tem, por exemplo, 2 dicionários de hebraico e grego, um de hebraico e um de grego. Esses dicionários, eles nos dão informações acerca de milhares de palavras no texto bíblico. E palavras que são palavras-chave para você compreender o texto. Então é importante que você tenha uma Bíblia como essa. E eu quero sugerir ainda que você tenha a Bíblia de Jerusalém, é uma versão católica, mas é uma versão muito boa e, se possível, com comentários. Ou que você tivesse a Bíblia do Peregrino, que também é uma Bíblia católica, mas também com bons comentários feitos por um teólogo espanhol. Ou, se você quiser ainda, você pode ter a tradução ecumênica da Bíblia com comentários, que vem com bons comentários para você poder compreender melhor a mensagem da Palavra de Deus. Sobre o tipo de mensagem que nós podemos pregar, existem 3 basicamente. Todas as demais mensagens são decorrentes desses 3 tipos de mensagens que nós podemos preparar. Que é a mensagem temática, a tópica ou a textual e a mensagem expositiva. Eu quero iniciar falando sobre a mensagem temática. Cabe a você, claro, escolher qual a melhor mensagem que você vai pregar na sua igreja ou para o grupo a quem você vai se dirigir. A preparação delas é feita de maneira diferente, mas você pode utilizar qualquer uma delas na igreja. Nós, os pentecostais, adotamos com muito mais frequência a mensagem temática. Ela é mais fácil de preparar, etc. Já outras igrejas, como por exemplo as reformadas, as batistas, elas seguem muito mais as mensagens expositivas. Eu diria que proporcionalmente nós e eles fazemos inversamente o uso da mensagem temática e da mensagem expositiva. Ou seja, enquanto nós pregamos talvez 10% nas nossas mensagens expositivas, os reformados fazem o contrário. Eles pregam 10% de mensagens temáticas. Né? Eu quero só tentar fazer aqui uma definição bem simples de uma mensagem temática para você compreender melhor. A mensagem temática é aquela que gira em torno de um tema e não de um texto bíblico. Tá? O texto bíblico que você usa na mensagem temática é para reforçar o seu tema. Então você tem que ver isso aí. Esse texto bíblico ele pode ser parte de um versículo ou mais de um versículo.
Vai depender de como você quer abordar aquele tema e como ele está sendo abordado nas Escrituras. Então você pode escolher isso. E como a mensagem temática ela gira em torno de um tema, para você falar sobre ele, você precisa dominá-lo muito bem. Caso você não domine o tema sobre o qual você vai falar, você corre o risco de apresentar uma mensagem muito superficial, muito rasa. Claro, nenhum de nós tem que ter a preocupação de ser profundo demais naquilo que a gente prega. Como disse Rick Warren, você deve ser claro ao expor a palavra de Deus, muito mais do que profundo. Então isso é importante. E a mensagem temática, ela é uma mensagem que você pode dividi-la em tópicos. De 2 a 4 tópicos você pode dirigir. E os tópicos devem estar colocados numa ordem crescente e todos eles muito bem relacionados com o tema. Além do mais, os tópicos podem ser subdivididos em 2, 3 ou 4 subtópicos. Também todos relacionados não só com aquele tópico que você está se referindo, mas com todo o tema da sua mensagem. Isso é importante, a mensagem temática é exatamente isso. A mensagem temática ela tem, como todas as outras, vantagens e desvantagens. As vantagens da mensagem temática principalmente são a facilidade que você tem para controlar o tempo ao expor uma mensagem temática. Você pode escolher aprofundar no tema de acordo com a capacidade que você tem e com o tempo que você dispõe também. E você pode apresentar uma mensagem temática para qualquer auditório. Grande, pequeno, homens, mulheres, jovens, crianças, tudo. Você pode apresentar uma mensagem temática. Agora, a mensagem temática ela tem desvantagens. Primeiro, ela dá muita margem a que você divague, ou seja, que você acaba desviando o assunto para outro lugar. É muito comum pregadores na igreja lerem sobre um tema, ler um texto sobre um tema e ir para outro lugar completamente diferente. Isso é um risco que toda mensagem temática, todo pregador que prega uma mensagem temática corre. E a mensagem temática, ela aparentemente é fácil de preparar, mas ela demanda muito conhecimento de quem vai falar sobre o tema. Sob pena, como eu já disse, de você ser muito raso na mensagem. Então você tem que tomar cuidado com isso. Se você não conhece o tema com a profundidade devida, cuidado. E terceiro, você corre o risco de investir muito tempo num tópico e ignorar outros. E isso vai prejudicar a sua mensagem, porque você vai acabar falando de uma coisa com muito cuidado e depois ter que correr para falar sobre tudo que você pretendia falar. Basicamente, nós apresentamos a mensagem temática dividida em 3 partes principais. A primeira é a introdução. A introdução ela deve ser curta, deve ser interessante e ela deve despertar a atenção das pessoas que estão te ouvindo. E eu diria que a introdução de uma mensagem temática ela não pode passar o tempo gasto não pode passar de 1/10 do tempo que você vai utilizar para pregar toda a mensagem. Caso contrário, você vai ter uma desproporção muito grande e não vai ficar boa a divisão do seu tempo. A introdução ela pode ser uma pequena história, ela pode ser uma ilustração que você conheça relacionada ao tema. Existem bons livros de ilustrações de mensagens que você pode adquirir e ter no seu arquivo particular. A internet tem muitas histórias que você pode também pegar e utilizar, e utilizando adequadamente vai ser sempre bom. E eu gostaria de falar da segunda parte da mensagem, que é a parte que você vai investir mais tempo, que é o desenvolvimento.
Nessa parte você vai investir em torno de 7/10 do tempo que você tem para pregar. E essa é a parte onde você vai expor completamente o tema que você se propôs. Tá? Essa parte da sua mensagem ela pode ser subdividida em 3, 4, até 5 tópicos. Um cuidado para você não fazer uma mensagem, uma coisa muito grande e depois você não dá conta de falar tudo que você se propôs. Então, se você se propôs a fazer a divisão, faça a divisão em 3, 4 tópicos para você desenvolver no tema da sua mensagem e cada tópico subdividido em 3, 4 subtópicos. Agora, lembrando que cada tópico tem que estar relacionado com o tema e cada subtópico tem que estar relacionado ao tópico e, consequentemente, ao tema que você vai fazer. E a terceira parte da mensagem, que embora seja curta, mas ela é muito importante, é a aplicação. Algumas pessoas chamam isso de conclusão ou de considerações finais e tudo mais. Eu acho a melhor forma de se referir a essa parte da mensagem de aplicações. Porque é aqui que você vai chamar a atenção dos seus ouvintes para aplicar às suas vidas aquele ensino que você apresentou. Porque todo o ensino que apresentamos na igreja, ele precisa mudar a vida das pessoas. Como disse Moody, a Bíblia não foi deixada para nos dar conhecimento, mas para mudar as nossas vidas. E isso vai acontecer quando você pregar uma mensagem e os seus ouvintes fazer a aplicação dela. Agora, você precisa dar o norte para que os seus ouvintes façam a aplicação devida da mensagem que você pregou, tá? Aqui eu diria que você vai gastar 2/10 do tempo que você tem. Então veja, 1/10 você vai gastar na introdução, 7/10 no desenvolvimento e 2/10 na aplicação da sua mensagem, tá? Toda mensagem ela deve encerrar com a aplicação. Seja uma mensagem, seja um estudo, seja uma palestra que você está fazendo, qualquer coisa. Isso tem que terminar com uma aplicação. Porque a aplicação ela é o momento em que você vai destacar da sua mensagem aquilo que é essencial para que as pessoas pratiquem. Isso tem que ficar muito claro. Você não pode pregar uma coisa e pedir para as pessoas aplicar outra nas suas vidas. Você precisa ser bastante claro. Como você faz isso? Você anota 3 ou 4 tópicos que estejam estritamente ligados com a sua mensagem, mas que seja prático. Que os seus ouvintes tenham condições de refletir sobre aquilo e entender que aquela parte da mensagem é a parte essencial que eles têm que praticar. Então, isso é muito relevante. Veja, se você prega uma grande mensagem, um tema espetacular, você faz uma exposição perfeita, mas você não faz a aplicação dessa mensagem para os seus ouvintes, você não dá o caminho para eles resolver os seus problemas relacionados àquele tema, é muito complicado isso. É muito complicado. Alguém já disse que quando a gente aponta os pecados de uma pessoa, mas a gente não dá uma solução para ele resolver aquele problema do pecado, a gente faz mais mal do que bem para essa pessoa. E você vai dar a orientação para as pessoas se corrigirem dentro daquilo que você falou, é na aplicação. Então isso você tem que fazer com cuidado. Se você prega e não faz a aplicação, é como você fazer um prato delicioso para um grupo de pessoas que está morrendo de fome. Você mostra o prato para eles, mas você não serve o prato. Eles só olham e continuarão com fome. Então saiba que a aplicação é uma parte essencial da sua mensagem. Se você não fizer isso, a sua mensagem vai estar completa, tá? Nunca se esqueça disso, ok? E
Se Deus permitir, no próximo encontro nós estaremos falando sobre como escolher o tema de uma mensagem temática. E por fim eu quero pedir a sua ajuda mais uma vez. Se você não é inscrito aqui no canal, que você se inscreva, deixa aqui o seu comentário, deixe o seu like e compartilhe essa mensagem com outros irmãos da igreja, outros obreiros, outras pessoas que você sabe que essa mensagem poderá ser útil. E assim, eu te agradeço muito e sinceramente. Até nosso próximo encontro.